Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. Daqui a pouquinho a gente começa a nossa Roda da Fofoca. Hoje com o Vladimir Alves do site O Buchicho, o Thiago Rocha do programa Tá Sabendo. E é claro, Felipe Campos com os bafões, né? Mas antes disso, vamos para a nossa primeira página, como sempre. E tem uma coisa que está agitando aí os bastidores da Rede Record de televisão. Ainda é o problema do Gugu. Renova, não renova, né? Já passou aquela fase, não, vai para o SBT, tá tudo certo. Não, já está assinando com a Record, tá tudo certo. E não tá certo coisa nenhuma. E o X da questão, o nó dessa história é que a Rede Record de televisão, aos poucos, a impressão que dá é que está transformando todos os apresentadores em apresentadores de reality show. E essa fórmula eles querem estender para o Gugu também. Então, a proposta inicial da emissora, segundo o que se comenta nos próprios bastidores, é o seguinte, que eles tiram de Roberto Justus o Power Couple. O Roberto Justus já está com 2 realities, né? Ele apresenta, ou sei lá o que ele faz com a Fazenda, e também tem o Power Couple. Então, ao invés de um apresentador para 2 programas, eles dividiriam. Gugu Liberato ficaria com o reality dos casais, ficaria com o Power Couple. E o Roberto Justus continuaria na Fazenda. Existe também o Marcos Mion, que está aí nessa fase difícil com o seu programa, desde que mudaram de dia, desde que tiraram do sábado, e ele já sabe que vai ter, olha só, a segunda temporada daquele reality de horror, né, que foi A Casa. Então, de repente, aos poucos o Mion pode ficar só como apresentador de reality. O Justus já está, a Xuxa já está com reality. Não é? E aí o Gugu também ficaria, só que o Gugu já deu a resposta. Ele foi taxativo e disse não. Sorte do Justus, né? Se não queria perder o Power Couple e queria ficar com os 2, vai ficar. Porque no que depender do Gugu, ele não tira o lugar do Roberto Justus no jogo dos casais, no reality dos casais, de jeito nenhum. Por quê? Porque o Gugu não quer abrir mão da sua história na televisão, que sempre foi como apresentador de auditório. E nisso eu acho que ele está absolutamente certo, né? Então, travou tudo, gente. Tá muito esquisito toda essa história. Mas o Gugu não pensa realmente em topar essa proposta. Por enquanto é a única proposta que a Rede Record tem para o Gugu. E aí como é que fica? Deixa o impasse para ser resolvido lá em 2018, porque agora já está tudo em cima da hora. O ano praticamente já acabou. Como é que fica essa história? Ou se chega a um acordo, já se assina agora e já começa 2018 com toda essa questão resolvida. Tá difícil. E olha aqui, eu vou falar uma coisa, nem vou dar mais detalhes, né? Não existe a confirmação oficial, mas tem outra emissora correndo por fora. Se a Record bobear, ela vai ficar sem o Gugu realmente, né? Porque além de tudo, tem o problema do dia. Ele também não quer segundas-feiras. E a quarta, que é a do Gugu, ficaria realmente com a Xuxa, com o Dancing Brasil. Então, embolou o meio de campo, agora parece que se chegou a um ponto em que nem ata nem desata, e o que vai acontecer é um enorme ponto de interrogação. Para a única pessoa que deve ter gostado dessa história é o Justus, que vai, por enquanto, ficar com os 2 programas, já que o Gugu não pensa em aceitar de maneira alguma. Mas quem avisa, amigo, tem interesse de outra casa, e aí pode realmente dançar. E já pensou perder um nome como o Gugu do seu elenco? Porque, nossa, a emissora tem um elenco muito bom de apresentadores, e de repente ficar desfalcado do Gugu, né? Aí é complicado. Então é bom o pessoal abrir os olhos de verdade, saber que não dá para enrolar muito não, porque tem gente que tem pressa e que tem bons planos e bons projetos para ele, e aí pode acontecer a qualquer momento, mesmo porque ele não tem nada renovado, pode acontecer a qualquer momento, no esquema que ele quer, do jeito que ele gosta e que o público deseja. Então abre os olhos, tá? O Gugu não nasceu para ser apresentador de reality show. Ele poderia fazer isso até com uma
uma segunda opção, uma nova experiência, não se negaria a isso. Mas deixar de ser animador de programa de auditório não quer de jeito nenhum. E eu acho que ele, nesse ponto, ele realmente tem que bater pé, fincar posição e realmente não abrir mão da sua própria história, não é? Porque não faz sentido, não faz sentido. Ele já está passando por vários formatos, sempre de reportagem, mas ele sempre foi um apresentador repórter, ele nunca abandonou o lado dele de jornalista, ele sempre fez muito externo, ele sempre foi atrás de assuntos interessantes também, para sempre estar se renovando no seu programa, mas isso não quer dizer que ele queira outro tipo de apresentação, que é uma coisa mais engessada, né? Que eu acho que o único que conseguiu não ficar tão engessado, e aliás, banhou o reality show com a própria personalidade dele, foi o Pedro Bial. Fora isso, não, é formatão, você tem que seguir e ponto final. Bial conseguiu quebrar esse gesso e conseguiu fazer história em termos de reality show, né? Antes dele, só quem tinha feito isso, que era o dono da situação mesmo, foi o Silvio Santos da Casa dos Artistas. O resto você não vê apresentador fazendo reality show e nadando de braçada e dando sua personalidade e seu ritmo para esse tipo de programa, né? O Gugu acho que até conseguiria fazer isso também. Eu acho que ele teria personalidade para isso, porque ele sabe muito bem lidar com todo tipo de pessoa, com todo tipo de reação. Sempre fez programa ao vivo de horas e horas e horas na televisão. Tem um jogo de cintura danado. A ideia da emissora de dar um reality show para ele não é ruim, porque sabe que ele daria conta e que ele seria um sucesso, mas só que não é o que interessa para ele, também não é o que interessa para a gente, como telespectador, porque é uma parte, né, ou quase toda a carreira do Gugu dedicada a isso e do jeito que a gente gosta. Então, eu acho que aí estaria sacrificando, na verdade, o apresentador, ao invés de ampliar o seu campo de ação. Então, vamos aguardar, eu volto a dizer que quem avisa amigo é, e que outras coisas podem acontecer repentinamente antes mesmo do final do ano, antes mesmo de chegar aí meados de dezembro. Então, fica a dica, tá? Depois vocês podem me dizer muito obrigada, mas é bom correr, porque não dá para ficar do jeito que tá, não, tá certo? Bom, vamos aqui já começar a ver o que os nossos convidados, eles acham de toda essa história, se são a favor ou contra o Gugu aceitar ou não aceitar a proposta de apresentar um reality show. E a gente já começa com a nossa roda da fofoca, porque tem muita coisa importante pra gente discutir hoje. E quando eu falo importante, eu falo polêmica, tá? Que vai dar muita troca de opinião entre a gente aqui e vocês aí em casa. E o pessoal das redes sociais, que também está sempre se manifestando aqui com a gente através de Twitter, de Instagram, de Face, aquela coisa toda que a gente sempre faz. Mas vamos ver com o Vladimir Alves do site A Bochicho. Você tá bom, bem, querido? Abrão, Tudo, e você? Boa tarde a todos. Também Thiago Rocha aqui com a gente, vindo direto de Goiânia, É. tomando bons ares, Que assim, né? adoro a tarde é sua, Ah, tô que trazendo legal, um caminhão sério? de beijos Eba, pra você. maravilha. E também da dupla do Duque e Dalvan Ah, gravou o sim, DVD. claro. E quando cantou Piquitita, evidentemente que eu lembrei de você ontem. Ai, gente, olha aqui. O que você acha? O Gugu tá certo ou não tá certo? Eu acho que ele tá certo, mas a opinião é de vocês. Não, eu acho que a Record está errada. Ele preferiria o Roberto Justus mais do que o Power Couple. Se a Record quer que o Gugu permaneça na emissora, ofereça o que ela prometeu quando o assediou, tirando do SBT, que era um talk show. Ele quer um programa de entrevistas. Ele não desistiu. Então, entregar Quer pra ele dizer, um talk show, você acha que ele aceitaria? um talk show mais um programa de auditório. Ah, tá, e dois Foi isso programas, que prometeram pra tá. ele, Porque né? deixar de ser apresentador Não. para ele sem auditório, né? Não... O sonho dele é ter esse programa de entrevistas. Entendi. Então, agora, um jogo, um reality fechado, eu acho que pro Gugu, para a dimensão do Gugu Liberato, só um Power Couple transformaria isso num quadro do programa dele. Sim. E deixaria o Gugu com aquela história de entretenimento, de variedades, jornalismo, fazer toda aquela história que ele não precisa de formato, né? Claro que ele consegue se adequar a Ele todos é os o formatos. formato, né? Ele já é o Ele show. é o formato, Então, realmente. acho que assim, eles podem rever esse conceito, oferecer um programa para ele do jeito que ele gosta, do jeito que ele sabe fazer, que ele ficou conhecido, imprimiu a marca dele, e também fala assim, quer segurar mesmo, Gugu? Então, acrescenta o talk show que foi prometido lá atrás. Boa ideia, né? Bom,
tá sabendo que eles têm que correr, né? Tem que correr, porque já tem gente de olho. Exatamente, a coisa tá séria, hein? E aí, Thiago? Por pura coincidência, o vídeo que eu subi do meu canal no YouTube é justamente falando desta outra proposta do Ah, jura? Subi E aí? antes do programa começar. Tá vendo? E essa As história, notícias correm. ela tá muito forte, porque a outra emissora em questão, que a gente pode falar daqui a pouco, se você me permitir, Tá. ela fez uma oferta, ela ofereceu para o Vou consultar a direção. 12 horas de programa. Exato, é essa a proposta, Do realmente. meio-dia à meia-noite. Exatamente, gente. E aí você fala, Thiago, mas o Gugu vai ficar 12 horas no ar? Não, porque seria uma verdadeira maratona, né? Seria um teleton todo domingo do Gugu. Mas... Aí ele escolheria 3, 4 ou, sei lá, 5 horas daquelas 12 horas. E depois, como o Gugu tem uma produtora, ele produziria conteúdo para todas essas faixas. Na verdade, já como o Thiago está abrindo o jogo aqui, deixa eu explicar para vocês. Vocês se lembram que a carreira do Silvio Santos foi toda pautada? O programa Silvio Santos de várias horas, era domingo inteiro, 8 horas por domingo, se eu não me engano. Né? E aí, aos poucos, ele foi abrindo para outros apresentadores, mas todos dentro desse espaço que tem a cara dele, né? Até hoje é assim, porque sabe que no final, quem fecha e o horário nobre e o campeão de audiência é o Silvio. E a fórmula para o Gugu seria exatamente a mesma coisa, é o horário todo do Gugu, aí ele escolhe o programa, é sempre assim, é o primeiro programa do Gugu, né? O segundo programa do Gugu. E assim vai até o final, quando aí ele entra e fecha e arregaça e ponto, né? Eu acho que é esse esquema. E assim, acho que é bem possível que isso aconteça. Eu acho e torço. Porque, por um motivo muito simples, a Rede Record, eles divulgaram há pouco tempo a planilha comercial do ano que vem. E aí? Nessa planilha comercial está assim, olha, a Xuxa fica mantida na quarta-feira. Tá, vai ser bom pra ela. Bud Valastro fica na segunda-feira. Tá. Ou seja, segunda e quarta. Então já não tem Gugu. Já não tem tá Gugu. Vendo? Câmera Record na quinta-feira. E tem um buraco justamente ali na terça-feira. Certo. Tem esse buraco. Ou seja, se o Gugu renovar, é mais ou menos por ali que ele pode ficar na emissora. Tá, que não quer a segunda ficar na terça. E terça-feira, qual era o programa que tinha no ar? Qual era o programa que tinha no ar? Não era o que o Rafa participou, o Power Couple? Ah, sim, claro, Terça exatamente. e quinta. Entendeu? Quinta tem o Câmera Record, que aí você coloca um pouquinho ele mais tarde e ajusta. Então, assim, a história é que na emissora não tem espaço até junho e julho de brecha de programação. Tá. Já foi divulgado. E isso é importante que as pessoas saibam, porque o mercado publicitário, quando quer comprar né, com aquele apresentador, antes, já compra muito antes. E para junho e julho, até lá, está fechado esse esquema aí. Tá. Então, o cozinheiro na segunda, E seria Gugu possivelmente na terça-feira, na quarta a Xuxa, confirmadíssimo, e quinta-feira também tem aquela se flexibilidade for do o Power Câmera Record. Couple, né? E aí, se fosse o Power Couple mesmo, Cabe ali. aí cabe ali, terça e quinta-feira. Então é isso, gente. Obrigado, hein? O resto, só quem sabe é o Gugu mesmo. O que ele vai fazer da vida dele é isso mesmo. Agora, eu achei maravilhosa essa proposta feita para ele. Achei excelente. Acho que tem tudo para dar certo. É a cara dele, é o DNA dele, como você está falando. E realmente, vamos nessa. Se o pessoal bobear mais um pouco, realmente é por aí que ele vai, né? E assim, o Gugu, vamos ser sinceros. É auditório que não acaba mais. Isso é A muito gente bom. está acostumado a ver o Gugu no domingo, entendeu? A gente entende que o Gugu, o lugar dele é no domingo. E hoje as programações, principalmente da Record, que é a emissora onde ele está hoje e vai ficar, ou sim ou não, até o final do ano, ela não tem uma flexibilidade ali, porque o Geraldo acertou muito, o Rodrigo Faro também acertou muito, e o Domingo Espetacular também acertou. E fecha, né? Então, não tem onde mexer. Você não tem onde mexer. Pois é.
Aí, olha, façam suas apostas, torçam para que o Gugu opte realmente pela melhor proposta, né? E que ele possa voltar o ano que vem com força total, energia total e com programa de auditório, que eu acho que é a cara dele mesmo. Pode ter uma segunda opção, ótimo, mas ele longe do que é a história dele de jeito nenhum, tá certo?